Então, boa noite a todos. Hoje, 23 de julho de 2023, agora 19 horas e 6 minutos, vamos dar início ao terceiro treinamento, né, para a maratona de programação, né, a etapa regional, que vai ser realizada em Santa Rita do Sapucaí, né, nesse ano de 2023. E hoje o treinamento é com o nosso aluno egresso do técnico integrado, que atualmente está estudando na Unicamp, o aluno Júlio Avelar, né? Ele que participou da equipe campeã da OLIP, Olimpíada Interna de Programação Nível Superior deste ano. Desde já, Júlio, agradeço muito, né, a sua disponibilidade de estar aqui colaborando conosco, ministrando esse treinamento. Bem, então, pessoal, podem ficar à vontade, né, com relação à participação. Júlio, te passo a palavra. E para que você falou que o treinamento vai ser em torno de 1 hora e meia, não é isso? Não, beleza. Então, pode ficar à vontade. Beleza. Um abraço, boa apresentação. Certinho, então, Thiago. Muito obrigado. Estudei boa noite. Falando um pouquinho sobre grafos hoje, dando uma pequena introdução aí. Você pode me interromper a qualquer momento, ficar com alguma dúvida, eu falar muito rápido, a fonte estiver pequena. Talvez se mandar alguma mensagem no chat eu não vejo, então pode abrir o microfone, pode ficar à vontade, sem problemas. Antes de tudo, o que é um grafo? De forma bem resumida, um grafo é um conjunto de vértices e arestas, basicamente um conjunto de pontos e traços de forma informal, onde eu tenho pontos conectados por esses traços, esses vértices conectados por essas arestas. Como essa imagem aqui abaixo, por exemplo, eu tenho alguns pontos aqui e eles são ligados por alguns traços, alguns caminhos. Isso de forma bem resumida, de forma bem grotesca. Também, para que serve um grafo? Um grafo tem várias utilidades. Uma utilidade muito comum é ver se existe um caminho entre dois pontos qualquer. Então, tipo, sei lá, eu posso supor que meus pontos são cidades, eu quero saber se existe um caminho entre uma cidade A e uma cidade B. Então, eu posso usar um grafo para isso. Outro problema comum também, eu tenho lá um tabuleiro de xadrez, por exemplo, e eu quero saber, dado uma peça e a posição dela, se eu consigo ir para outra posição do tabuleiro. Ou senão também, tipo, utilidade, dado dois pontos qualquer, se existe um caminho entre eles, saber qual a menor distância para chegar de um ponto ao outro. Essas são algumas das utilidades de grafos. Tem várias utilidades por aí. Vou estar dando algumas definições de grafos. Basicamente, o grau de um vértice é o número de arestas que saem dele, que incidem dele. Por exemplo, aqui no meu vértice 1, ele é de grau 3, que eu tenho uma aresta que sai dele para o 2, uma que sai para o 3, uma que sai para o 6. O meu vértice 2, ele é de grau 2, porque eu tenho uma aresta que sai para o 1, vai para o 3, e daí por diante. E o vértice 5 aqui tem grau 0, porque ele não tem uma aresta ligando ele a ninguém, ele é só um ponto qualquer. Eu falo que dois pontos são vizinhos, né? Dois vértices são vizinhos, se tem uma aresta ligando eles. Então, por exemplo, o 2 é vizinho do 1, o 3 é vizinho do 1, o 3 é vizinho do 2, e o 5 não é vizinho de ninguém. Por aí vai. Eu posso falar que um grafo tem peso se suas arestas possuem pesos. Tipo, se uma aresta tem um peso, tipo, se uma aresta tem um ponto e outra ela tem um certo peso. Por exemplo, nesse grafo do canto. Para mim, do vértice 1 para o vértice 2, eu tenho peso 3. Para mim, do vértice 1 para o vértice 7, eu tenho peso 1. Se ele for como o grafo aqui do meio, é um grafo sem peso. Tipo, tanto faz uma aresta ou outra, nenhuma tem um valor de um peso diferente da outra. Nenhum tem um custo para mim passar por ela. Ao contrário de um grafo com peso. Uma aresta é chamada de self-loop se ela volta para o mesmo ponto. Então, sabe, tipo, esse grafo aqui, eu estou no ponto A, eu tenho uma aresta que sai dele e volta para ele mesmo. Ao contrário dessa aresta aqui, por exemplo, que ela sai de um ponto e vai para o outro. Então, ela é self-loop, se eu estou num ponto, eu consigo voltar para ele através dessa aresta. Um grafo é dito multigrafo se o mesmo par de pontos tem mais de uma aresta ligando eles. Por exemplo, esse grafo aqui, o ponto BA, eu tenho o ponto B, desculpa, o ponto B e o ponto A, eu tenho duas arestas ligando eles. Então, tipo, se eu tenho só uma aresta como esse grafo aqui, não é um grafo multigrafo. E um grafo é dito simples se ele não é nem multigrafo e nem self-loop. Um grafo onde entre dois vértices só tem uma aresta e um ponto, saindo de um ponto eu não consigo voltar para ele mesmo sem passar por outros pontos. E por último, um grafo não direcionado, onde, dado uma aresta qualquer, eu posso ir para qualquer direção. Tipo, eu posso sair do 6 e ir para o 1, eu posso sair do 1 e ir para o 6.
Se eu pudesse fazer só um caminho, por exemplo, só de sair do 6 e para o 1, ou só sair do 1 e para o 6, seria um grafo direcionado. Eu tenho alguns tipos de grafo, eu utilizo só alguns mais comuns, vou estar passando por eles. Primeiro é o grafo direcionado, que eu acabei de falar um pouco, que é basicamente a aresta ela só pode ser percorrida em um sentido. Então, aqui, por exemplo, eu só consigo ir do 1 para o 2, mas eu não consigo voltar do 2 para o 1. Então, essa aresta tem um sentido. Se ela não tivesse sentido, esse grafo não seria um grafo direcionado, seria um grafo multidirecional. É um grafo completo, onde basicamente todos os vértices estão conectados. Então, saindo desse vértice, eu consigo ir para qualquer vértice sem ter que passar por nenhum outro vértice. Se você olhar esse gráfico aqui, por exemplo, se eu quiser ir do 1 para o 3, eu preciso, de forma obrigatória, passar pelo 2. Eu não consigo ir direto para o 3. Se ele fosse um gráfico completo, eu poderia fazer isso. Eu poderia sair direto dependendo daqui, eu consigo sair desse ponto e ir para esse. Eu não preciso passar por esse. Um grafo é dito conexo se todos os vértices têm pelo menos uma aresta ligando a outro vértice qualquer. Então, por exemplo, esse gráfico aqui não é conexo, porque o vértice 5 ele não se conecta a ninguém, ele é um vértice sozinho. Enquanto esse daqui é. O 5 está ligado ao 6 e todos os outros vértices estão conectados a pelo menos um ponto qualquer. Então, isso é um grafo conexo. Tem também um grafo ciclo, que basicamente, saindo de um ponto, eu consigo voltar para ele mesmo sem ter que dar marcha ré. Tipo, seguindo uma única direção, eu consigo andar até chegar nesse ponto de volta. Então, por exemplo, esse grafo aqui, ele não é um grafo ciclo, porque se eu sair do 5 e for para o 4, eu sou obrigado a voltar pelo mesmo caminho que eu passei. Eu não consigo seguir só uma direção e chegar no 5 de novo. Mas em contrapartida, esse pedaço desse grafo é um ciclo. Saindo do 1, eu posso voltar para o 1 só seguindo numa direção, sem voltar para trás. Por exemplo, eu posso ir do 1 para o 2, 2 para o 3 e depois voltar para o 1 direto. Então, se eu consigo fazer esse movimento de voltar para o mesmo ponto, sem ter que fazer o caminho contrário, tipo, voltar pelo mesmo caminho, é um grafo ciclo. Eu tenho um grafo árvore, que basicamente é um grafo bidirecional, onde ele não tem nenhum ciclo. Então, basicamente, se eu saio de um ponto e vou para outro ponto, para voltar para o ponto inicial, eu sou obrigado a fazer esse caminho de forma contrária. Então, basicamente, isso é um grafo árvore, que eu acho que é um péssimo nome, que isso aqui parece mais uma raiz do que uma árvore. Mas, agora, sabendo o que é um grafo, né, que a gente definiu o que é um grafo, como eu represento um grafo? Eu tenho várias formas de representar um grafo, mas eu tenho 3 formas mais comuns, que é a matriz de adjacência, a lista de adjacência e a representação implícita. Vou estar passando um pouquinho por cada uma de forma teórica e depois eu vou implementar o código para ficar mais simples de entender. Basicamente, a matriz de adjacência, eu tenho uma matriz de n por n, onde n é meu número de vértices. Então, se eu tenho 6 vértices, eu tenho uma matriz de 6 por 6. E se eu consigo ir de um vértice A para um vértice B, eu venho na linha A, na coluna B e marco essa posição. Então, por exemplo, aqui, eu consigo ir do vértice 1 para o vértice 2. Então, na linha 1, na coluna 1, desculpa, na coluna 2, eu tenho essa posição marcada. E se esse grafo for bidirecional, né, eu consigo sair do 2 e ir para o 1. Então, eu venho na linha 2, coluna 1, e marco essa posição aqui com um número significando que eu posso, que existe uma aresta entre esses dois vértices. Essa é a matriz de adjacência. A lista de adjacência, basicamente, eu tenho um vetor, onde o tamanho dele é o número de vértices. Então, se eu tenho 6 vértices, eu tenho um vetor com 6 posições. E cada posição desse vetor é uma lista, onde nessa lista eu tenho quem são os vizinhos desse vértice. Então, por exemplo, se o 2 e o 3 são vizinhos do 1, na posição desse vetor eu vou ter uma lista com 2 e 3. Nesse caso aqui, 2, 3 e 6. Se o 1 e o 3 é vizinho do 2, na posição 2 eu vou ter uma lista com o número 1 e o número 3, e por aí vai. Então, cada posição do meu vetor é uma lista com todos os meus vizinhos, todos os vértices que eu consigo ir. Então, todos os vértices que tem uma aresta ligando o ponto que eu estou ao ponto que está na lista. E por último aí, né, a representação implícita, que acho que querendo ou não é a mais confusa de se entender. Basicamente, a representação implícita é onde eu não tenho de forma clara, tipo, quem é vizinho de quem. Eu basicamente tenho lá um conjunto de vértices e eu defino uma regra qualquer para falar que não, esse ponto é vizinho desse. Por exemplo, um tabuleiro de xadrez. Eu posso considerar que cada posição do meu tabuleiro é um vértice. Mas para mim definir que um vértice é vizinho do outro, ou seja, tem uma aresta entre eles, depende da peça que está naquele vértice. Por exemplo, um cavalo.
Eu posso definir que eu consigo do ponto que meu cavalo está para outro ponto, só se ele seguir uma regra específica, que no caso é fazer um L. Então, as únicas peças que são vizinhas da peça que está no cavalo são todos os vértices onde eu consigo chegar através desse L. Por exemplo, aqui essa matriz. Eu tenho todas as posições da minha matriz são um vértice, mas eu tenho que um vértice é vizinho ao outro se eles são idênticos e se eles são conectados diretamente, ou pela linha ou pela coluna. Então, por exemplo, esses pontos são iguais, né? Todos eles são um. E eles são vizinhos porque um que eles são iguais e outro que eles são conectados aqui nesse caso pela coluna. Só que, por exemplo, esse vizinho aqui esse ponto está conectado a esse pela linha, mas eles não são vizinhos, porque eles são pontos diferentes. Então, tipo, essa foi a regra que eu defini. Que para ser vizinho, ele precisa ser igual e precisa estar conectado ou pela coluna ou pela linha. Esse podia ser qualquer regra específica. Então, basicamente, na representação empirista, eu não tenho, tipo, de forma visível, tipo, uma lista ou uma matriz definindo que um ponto é vizinho do outro. Eu tenho uma regra qualquer que depende do problema ou do que eu escolhi que vai falar se aquilo é vizinho ou não. Eu vou estar fazendo isso na prática agora, fazendo o código para demonstrar. Eu vou pegar esse gráfico aqui como exemplo. Basicamente, eu vou pegar esse gráfico de cá como exemplo, onde tem esses pontos. Primeiro, eu vou fazer a matriz de adjacência. Ele tem 6 pontos, então, deixa eu dar um zoom que está muito pequeno. Então, eu vou ter uma matriz de 6. 6, que vai ser o meu grafo. Eu sei que na posição 1, eu consigo ir para a posição 2. Então, eu sei que na linha 1, na coluna 2, eu vou marcar como 1. Eu consigo ir para o 2. Do 1, eu também consigo ir para o 3. Então, eu venho na minha matriz. Minha matriz. Na linha 1, coluna 3, eu marco como 1. Isso significa que desse vértice eu consigo ir para esse. E como esse gráfico aqui, eu estou supondo que ele não tem uma direção, eu posso fazer o contrário também. Na linha 2, coluna 1, marcando como 1. Então, eu consigo sair desse vértice e ir para esse vértice. E por aí vai. Então, isso seria esse gráfico com uma matriz de adjacência. Agora, se eu fizer ele com uma lista de adjacência, né, eu tenho um vetor, eu tenho um vetor de listas. Aqui no C++ eu consigo fazer isso através do vector, que basicamente é um vetor dinâmico, que representa como se fosse uma lista. Eu consigo ir crescendo ele. Então, eu tenho um vector de inteiros, e eu tenho uma lista de vector de inteiros, que tem 6 posições, porque eu tenho só 6 vértices. Com uma lista de adjacência, eu posso falar que o grafo da posição 1, vou estar adicionando nele, então pushback, adicionando ele, a posição 2. Chama de grafo, né? Se eu quiser falar que o 3 também é vizinho, eu adiciono a posição 1 do meu vetor, eu adiciono na lista dele o vértice 3. Eu consigo fazer o mesmo para os outros. Sei lá, 3 e 2. Ambos conseguem ir para o 1. Porque eu basicamente tenho o mesmo grafo, mas representados de forma diferente. Um tem uma matriz de n por n, e outro tem um vetor de listas, onde cada posição desse vetor são todos os vizinhos do elemento. Deixa eu ver o chat aqui, não vi se alguém mandou algo. Se eu falei isso muito rápido, pode falar. Se eu falei errado, pode comentar aí. Se ficou alguma dúvida também, pode estar falando. Então, basicamente, agora, a gente sabendo o que é um grafo e sabendo como representar um grafo, a gente consegue já fazer algumas operações com grafos. Uma operação é fazer busca em grafos. Mas para que fazer busca em grafos? Basicamente, sei lá, eu tenho 2 pontos, A e B. Eu quero saber se eu consigo ir de A para B. Então, para saber isso, eu preciso fazer uma busca. Ou senão, sei lá, eu tenho um grafo, eu quero saber quantos grupos eu tenho nesse grafo. Por exemplo, esse grafo aqui.
todos os pontos que estão ligados são, de certa forma, um grupo. Então, por exemplo, tem dois grupos, todos os números até o 6 menos o 5 e um grupo que é o 5. Então, para a gente fazer esse tipo de coisa, eu preciso fazer uma busca. E de forma geral, eu tinha dois tipos de algoritmos em busca. A gente tem a busca em profundidade e a busca em largura, que é a DFS e a BFS, respectivamente. Começando aí pela DFS, basicamente a DFS consiste quando eu estou em um certo ponto do grafo, eu estou nesse ponto do grafo, eu vou percorrer vizinho a vizinho dele até chegar em um ponto que eu não tenho mais nenhum vizinho. Então, sei lá, se eu estou nesse ponto, eu vou para esse, depois eu vou para o vizinho desse, até chegar nesse. Chegou aqui, eu volto para esse, não tem mais nenhum vizinho, eu volto para esse mesmo vizinho, eu volto para esse aqui de novo. Eu desço para esse, depois eu venho para esse, e por aí vai. Então, basicamente, eu vou tipo, no vizinho do vizinho de forma recursiva. Depois eu vou voltando nos estados da recursão. Então, eu trouxe uma animaçãozinha para ficar mais fácil de visualizar isso. Então aqui ele parte do ponto zero, do zero ele vai para o 1, do 1 ele vai para o 2, do 2 para o 4, aí ele volta para o 2, desce para o 5. Ele volta para o 1 e desce para o 3. Ele faz a marcação dos estados. Então, basicamente, isso é a busca em profundidade. É uma função recursiva, onde eu estou num ponto, eu vou para o vizinho mais próximo dele, depois eu vou para o vizinho mais próximo daquele vizinho, e vou fazendo isso até chegar num vizinho, em um ponto que não tem mais nenhum vizinho. Aí eu vou voltando recursivamente. Por outro lado, agora a gente tem a busca em largura, que em vez de ir vizinho, vizinho, ela vai por camadas. Como se fosse quando tá com uma pedra na água que forma aquelas ondinhas. Ela vai formando de forma circular. Então, tipo, se eu tô num ponto, primeiro eu checo todos os vizinhos dele. Depois que eu fiz isso, eu parto pro próximo ponto e checo todos os vizinhos daquele ponto. E vou fazendo isso por largura, por camadas, como se fosse uma cebola. Eu parto da camada inicial e vou abrindo, vou expandindo. Então, eu também trouxe um videozinho para demonstrar a diferença. Na DFS ele foi do 1 pro 2, depois do 2 pro 4. Aqui não, ele vai do 1 pro 2, depois pro 3, aí só depois ele volta pro 2, aí ele desce pro 4 e depois ele desce pro 5. Então, tipo, ele percorre todos os vizinhos do 0, no caso é só um, depois ele percorre todos os vizinhos do 1, que no caso é o 2 e o 3, aí depois como o 3 não tem vizinhos, ele percorre todos os vizinhos do 2, que é o 4 e 5. Aí o algoritmo termina. Basicamente, esses são os dois principais algoritmos aí de busca que a gente tem. Da teoria, ficou alguma dúvida? Vou estar supondo que não, como ninguém se manifestou. Mas como isso fica na prática? Como eu consigo, no caso da DFS, percorrer isso vizinho a vizinho recursivamente? E como isso, no caso da BFS, eu consigo percorrer isso por largura, né? Tipo, percorrer todos os vizinhos de um vértice e fazendo isso até terminar meu grafo. Eu vou utilizar como forma de apresentar o grafo a lista de adjacência, que é o mais comum inicialmente para esse caso. Eu vou fazer primeiro a DFS. Basicamente, minha função, ela vai receber um ponto, né, o ponto que eu vou partir, eu vou chamar ele de U, então vértice U. Vou chegar no vértice U, geralmente, para falar que a gente já passou por um ponto, a gente tem um vetor auxiliar, o tamanho dele, o número de vértices, que a gente fala, pô, por esse ponto eu já passei. Então, é basicamente um vetor de visitados. Então, vou ter um vetor V, também com 6 posições. Então, a minha função recebe um vértice U, e como eu cheguei nesse vértice, eu já passei por ele. Então, eu falo que V de U é igual a 1, porque eu já visitei esse vértice, eu já passei por ele. Depois disso, eu quero percorrer todos os vizinhos desse vértice. Eu vou ter um for, né? Eu vou ter um for de I, que vai de 0, ele vai percorrer todas as posições
as posições da lista de vizinhos do meu vértice. Então, não, a posição 1 do grafo, ponto size. Que basicamente retorna o tamanho da lista de vizinhos, tamanho da lista, o tamanho desse vector que está nessa posição do vetor. Então, eu vou percorrer todo mundo. Eu vou ter um if, né? Então eu vou olhar se essa posição que eu cheguei agora, eu vou criar um variável auxiliar antes disso, vizinho, vai ser igual a fdl de ponto e vírgula. Eu vou olhar se essa posição, se esse vizinho que ele ainda não foi visitado, a minha função nele. Então, basicamente eu tenho uma recursão. Então eu entro num ponto, marco ele como visitado, depois eu percorro todos os vizinhos dele. Aí, se o vizinho que eu estou atualmente não foi visitado, eu chamo a minha função nele e faço isso recursivamente, até eu terminar de percorrer tudo. Eu vou estar rodando aqui no meu grafo, então, aqui dfs1, e eu vou estar dando um print para mostrar para eles rodando. Vou dar um print em U. Então, então eu chamei a minha função no vértice 1. Do 1 ele foi pro 2, depois ele foi pro 3. Como todo mundo, como um já tinha visitado, o código morreu aí. Para deixar isso daqui um pouquinho melhor, eu vou estar alongando isso daqui um pouco, porque tá muito pequeno esse gráfico para ficar visível alguma diferença. Do 2 eu vou adicionar o 4. Então aqui ele foi do 1 foi pro 2, depois foi pro 4, e só depois ele foi no 3. Agora eu vou estar implementando a BFS. BFS, assim como a DFS recebe o ponto, né, recebe o meu vértice, só que eu também eu posso estar marcando ele como visitado no início da função. Só que ao contrário da DFS, que eu vou fazendo isso recursivamente, para mim conseguir percorrer camada a camada, eu uso uma fila. Então, eu adiciono todos os vizinhos do meu ponto numa fila, aí depois eu vou percorrendo o próximo elemento da fila, adiciono todos os vizinhos dele na fila. Então, dessa forma, eu vou percorrendo camada a camada. Então, eu tenho uma kiwi inteira de fila. Eu vou estar executando o meu algoritmo enquanto a minha fila tiver alguém nela, então enquanto ela não estiver vazia, enquanto a fila for diferente de empty. Não preciso estar marcando aqui, posso marcar depois. Eu vou estar adicionando na minha fila. Adicionando na minha fila meu vértice inicial. Dentro do meu while, eu vou ter um vértice. O vértice da vez, ele vai ser a primeira posição da minha fila. Então, ele vai ser meu fila.front. Depois disso, eu dou um fila.pop. Como eu já peguei esse elemento, eu removo ele da fila. Depois disso, é o mesmo esquema da DFS. Eu tenho um for, que percorre todos os vizinhos desse ponto. Então, grafo L, no vértice da vez, no caso aqui com o nome da variável, size,
Eu vou procurar todos os vizinhos dele, então eu vou falar que meu vizinho vai ser igual a para aqui, posição I. Aqui na minha DFS, no fila.pop, eu vou marcar como visitado. Então aqui o V de vértice da vez eu vou marcar como 1. Verifico. E se o meu vizinho, se eu não passei por ele ainda, não passei por ele ainda, eu adiciono ele na minha fila. Então eu dou um fila.push no meu vizinho. Se eu pegar aquele print e colocar aqui agora, pra te ver por quais vértices ele vai passar, ele vai, em teoria, para ele ter um caminho diferente da DFS. Então, deixa eu dar, executar o código. Então aqui, se a gente verificar, eita, eu esqueci de fazer a correção. Aqui é BFS. Deu erro, não executou. Se ela não for vazia. Júlio, não é SV de vizinho foi diferente de um? Isso, verdade. Porque aí ele ainda não foi visitado. E esse esse vetor de visitado aí, que é o V, ele começa todo valendo zero, né? Isso. Como eu declaro ele de forma global, ele, por padrão, eu inicio ele como totalmente igual a zero. Isso. Mas é diferente de um, não é não? Eu acho que você colocou É, diferente de zero. eita, nem percebi. Obrigado. E se a gente olhar aqui agora, né, tipo, ao contrário da DFS, que foi do 1, depois foi pro 2, que era o próximo vizinho, e depois pro vizinho do 2, ele percorreu por camada. Então, do 1 foi pro 2, depois pro 3, aí só depois ele foi pro 4. Júlio, você consegue desenhar esse gráfico que você montou? Sim, Para o povo entender o que é esse que tá rodando? sim. Eu deixei no fim do slide. Grafos. Ah, esse site é muito bom. Muito bonito. Eu sempre tomo uma surra pra esse site. Então tem um over pro 2, do 2 over pro 4, do 1 over pro 3. É isso mesmo. Acho que é isso. Error. 4 ainda não existe. Será que a primeira linha é quantidade de vértices e arestas? É isso mesmo. Tem 4 vértices. Eu não lembro se é vértice e arestas ou se é arestas e vértices. Eu também não lembro. Testar. O que for. Não, acho que tá ao contrário. Não tá ao contrário. De 2 ele vai pro 0. Não. Tá estranho, né? Tem um outro site também. Acho. Graph Editor. Que é esse aqui. Eu vou mandar no chat o link. Beleza. Fácil de usar também. Mais fácil, inclusive. Esse eu não conhecia. Muito bom. Ah, perfeito. Tem 4 nós.
Prontinho. Basicamente, o grafo do exemplo é esse carinha aqui. Eu tenho esses 4 nós e essas 3 arestas. No exemplo da DFS, ele sai do 1 e ele vai para o 2. E do 2 ele vai para o 4. E na BFS, ao contrário, ele percorre primeiro todos os vizinhos do 1. Então, do 1 ele vai para o 2, depois ele vai para o 3, e só depois ele vem para o 4. Se tivesse um grafo um pouquinho maior, supondo, sei lá, que a gente tem, por exemplo, o meu 3, ele, sei lá, ele vai para o 5, o meu 2 vai para o 6. Também vou porque um também vai para o 5, e o 3 vai para o 7 também. Eu tenho esse grafo feio. Nesse caso aqui, ele ia sair do 1 e ia na DFS. Ele ia sair do 1 e iria pro 2. Do 2 iria pro 4. Depois ele voltaria pro 2, iria pro 6. Depois do 1 ele ia pro 3, do 3 ele iria pro 5 e depois pro 7. E quando ele voltasse pro 1, o 5 já teria sido visitado, então ele não ia fazer nada. Na BFS, por outro lado, ele ia pro 2, depois pro 3, depois pro 5. E só depois ele iria pro 4 e depois pro 6. Ele voltaria e chegaria no 3. Ele não iria pro 5, porque eu já visitei o 5, e só depois ele iria pro 7. Até aproveitando, né? Se você clicar no edit, você consegue arrastar ele Hum, e deixar do jeito que você quer. verdade. Bem pensado. Se bem que aqui não tem muito o que fazer, porque esse gráfico tá muito feio. Mas tá. Coloca um pra cima, coloca um pra cima. Pra eles verem pelo menos em camadas da BFS. Verdade. Porque a DFS ela vai até mais fundo que dá. E a BFS ela vai tipo em camadas. Isso. Perfeito. Então, basicamente, na DFS a gente iria fazer isso até o final. E só depois a gente voltaria para esse final de novo. Depois, só depois que a gente voltaria aqui. Enquanto na BFS ele fazeria essa camada inteirinha para depois fazer essa camada. Basicamente a diferença é essa. Aproveitando o gancho, aquele vetor de visitados, a gente marca se um ponto já foi visitado ou não, porque senão o código roda de forma infinita. Então, sei lá, eu saio do 1 e vou pro 2. 2 vem pro 4, beleza. Aí depois eu saio do 1, depois eu volto pro 2 e vou pro 6. Vamos supor que eu não marquei o 2 como visitado. O 6, quando eu percorrer os vizinhos dele, o 2 vai estar como não visitado. Então eu vou percorrer o 2 de novo e vou fazer isso lentamente. Então do 2 eu vou pro 4 e vou fazer isso de forma infinita. Então por isso que eu marco como visitado. Para falar, tipo, eu já passei por esse ponto, eu não preciso passar de novo. É a forma do código uma hora ou outra ele terminar. Então, basicamente é isso. Basicamente o conceito de BFS e DFS é esse. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode falar aí, abrir o microfone, mandar no chat. Se alguém ficou com dúvida em alguma parte, alguma explicação anterior, alguma parte do código, pode perguntar. Acho que eu vou considerar que por enquanto tá tranquilo. Eu trouxe uma pequena lista de exercício. Eu vou estar mandando o link deles aí no chat para ficar mais fácil de vocês visualizarem ali o enunciado. Lá tem todos esses exercícios e mais algumas coisinhas. Eu vou fazer só alguns para não ter que fazer. Perfeito, pode ser. Eu tenho uma lista com mais alguns ainda, Ricardo. Se quiser, eu te mando depois. Eu vou fazer alguns deles, para fazer todos fica um pouco maçante. E depois, se alguém quiser que faz algum, pode estar mandando no chat aí ou abrindo o microfone. Eu vou fazer um de representação chamado esse Topeira. Ele caiu na UBI desse ano, na primeira fase. Acho que caiu na P2 e caiu na PS. Eu não sei se caiu em alguma outra fase. Deixa eu abrir ele aqui. Basicamente, nessa questão aqui, eu tenho esse grafo bonitinho, onde... Juro, rapidinho, deixa eu te cortar rapidão. O Ricardo perguntou se ele pode criar um torneio com esses problemas, se não me engano. Pode. Beleza.
voltando ao problema aqui, basicamente eu tenho um grafo bonitinho, onde cada vértice do meu grafo é um salão de topeira. É um salão onde essas topeiras fazem festa, se não me engano. E o problema é saber se eu estou num salão, se eu consigo chegar em outro salão, se eu tenho um caminho que liga um salão ao outro. Então, ele me dá esses caminhos, então, tipo, ele dá as arestas que ligam os vértices, e ele já me dá o caminho pronto. Ele não quer que eu descubra um caminho. Ele quer me dar um caminho, ele quer saber se esse caminho funciona. E depois ele quer que eu fale para ele dos caminhos que ele deu, quantos caminhos que são possíveis percorrer. Então, geralmente, a fazer essa questão aqui vem na cabeça, tipo, fazer uma função que percorre o grafo, ver se o caminho existe. Mas nesse caso, não precisa. Ele já me dá o caminho, ele só quer saber se é possível ou não. Então, eu posso representar daqui tanto como uma matriz de adjacência quanto uma lista, né? Só que esse para mim específico, como uma lista, não é uma boa ideia. Por quê? Como ele me dá o caminho, eu só preciso verificar se, por exemplo, eu só preciso verificar se esse cara é vizinho desse. Mas se eu tenho uma lista, eu preciso, no pior caso, percorrer todos os elementos da lista para ver se alguém é vizinho. E esse problema, ele tem um número bem grande de vértices e de arestas. Então, você ficaria lento e não passaria. Agora, se eu tenho uma matriz de adjacência, eu só preciso verificar se a posição, se a linha desse cara com a coluna desse, se ela é marcada ou não. Acho que implementando fica mais fácil de entender. Pera. Então, eu vou ter uma matriz. O problema, ele me fala, na entrada que ele fala que ele é um inteiro S, que é o número que é o número de salões, então basicamente, como salões são os vértices, o número de vértices, e esse S vai até 1000. Então eu vou ter uma matriz de 1005 por 1005. Assim, legal ter uma posição extra na matriz. Na entrada, ele me dá quantos salões eu tenho, né, que é S, e me dá o número de túneis, então o número de arestas, ST. Eu vou ler S e vou ler T. Depois disso, ele me dá T entrada com todos os túneis. Então, todas as ligações desse grafo. Então, por exemplo, aqui eu vou ter um for, né, que vai de 0 a t menos 1. Eu vou ter cada posição, ele me dá duas entradas, que são dois vértices. E ele fala que eu consigo desse vértice para esse. Então, eu vou ter dois inteiros, A e B. Eu vou ler esses inteiros, né? E vou marcar na minha matriz, no meu grafo. E de A, então, tipo, na posição A do meu grafo, na linha A, e na coluna B eu marco como 1. Então, eu consigo ir de A para B. E eu consigo fazer o contrário também. Então, eu consigo de B, tá indo para A. Depois disso, ele me dá um inteiro P, que é o número de caminhos que ele quer descobrir se é possível estar percorrendo ou não. Então, P seria o número de perguntas. Eu vou estar lendo P, né? Eu vou ter P perguntas, então eu vou ter um for que vai de 0 a P menos 1. A cada posição desse for, ele me dá uma lista, onde o primeiro número da lista é o número de elementos que ela vai ter. Então, aqui eu tenho 5, eu vou ter 5 elementos, que eu sei é 6 elementos, por aí vai. Então, eu vou ter lá N, eu vou ler esse N, eu vou estar criando aqui mesmo, eu posso criar aqui um vetor de N com N mais 1, vou fazer um for, que vai de 0 até N menos 1, e aqui eu vou estar lendo essa lista que ele me dá, então eu vou ler V de J. Beleza.
Agora que eu tenho o meu vetor com o caminho que ele quer que eu percorra e tenho o meu grafo montado, eu só preciso verificar se eu consigo ir, se os pontos são vizinhos. Então, basicamente, eu posso fazer isso vizinho a vizinho. Eu posso olhar, desse cara eu consigo ir para esse? Se sim, eu continuo. Desse eu consigo ir para esse? E vou indo. Se algum ponto eu não conseguir por exemplo, se eu não conseguir ir desse para esse, significa que esse caminho não funciona, esse caminho não é possível. Então, eu só paro de verificar e não conto esse caminho. E continuo para o próximo. Então, sei lá, eu posso ter uma variável anterior, ela vai começar como sendo o primeiro elemento do meu vetor. Eu vou ter uma variável booleana, que eu chamo de OK. O padrão ela é true, que significa que o caminho é possível. E quando der errado, eu transformo essa variável em false. Então, eu vou ter um for, que vai percorrer da posição 1 até a posição n-1. Verifico. Se v de j, faltou um inteiro aqui. Se v de j, desculpa, se no meu grafo de anterior v de j, se essa posição for igual a zero, ou seja, se essa posição não é marcada, se eu não consigo desse ponto para o outro, eu falo que OK é falso, porque eu não consigo ir, esse caminho ele não é viável, e eu paro de verificar. Caso contrário, esses dois aqui, né, quase ele já vai morrer, eu basicamente falo que o anterior é igual à posição atual. Que eu verifico depois do for. Se meu OK terminou como true, então if OK. Como ele quer a quantidade, ele não quer ser o caminho específico é possível, eu preciso ter uma variável para contar. Então eu vou criar uma variável chamada R de resultado e vou iniciar como zero. Vou falar que eu vou somar mais um em R, então eu vou dar um R mais mais. Por último, eu vou imprimir R. Então, basicamente, ele vai me dar o meu grafo. Eu vou estar lendo esse grafo e marcando as posições na matriz de adjacência. E depois eu vou pegar o caminho que ele me deu e verificar, vizinho a vizinho, se desse eu consigo para desse para esse, e por aí vai. Então, executando isso daqui, e deu erro. Mas não deu erro, não. Vou pegar o primeiro exemplo. Tem que dar 1. Definitivamente, alguma coisa deu errado. E menor que P. Se alguém estiver vendo o que tá errado aí, pode falar aí. Anterior igual a 0. Caramba. Ah, tem mais. Ele deu um como saída. Se eu já está com o próximo, tem que dar 2. Ele deu 2 como saída e por último. E a resposta vai ficar o problema. A entrada. Ele deu 3 como saída. Funcionou perfeitamente. Para desencargo de consciência, o problema que passou. Deu para entender a explicação, como funciona? Eu falei muito rápido, alguma dúvida? Tá tranquilo.
Hum, Outro problema que eu separei aqui foi esse manchas de pele. Eita, esse também é um problema da UBI de 2019, caiu na primeira na terceira fase. E esse aqui é um problema de. Deixa eu abrir ele aqui, porque vai ficar mais fácil de visualizar. É um problema de representação implícita. Basicamente é a imagem do slide de representação implícita. Então, basicamente, o problema é, ele me dá uma imagem de uma pele, entre aspas, e ele quer saber quantas manchas tem nessa imagem. Então, ele quer contar, tipo, quantos vértices conectados, agrupados eu tenho. Tipo, quantos grupos de vértices eu tenho. Então, nesse caso aqui, eu tenho, de certa forma, os pontos da matriz como um vértice, só que os vértices que me interessam são só os vértices pretos, que são os que estão marcados com 1, nesse caso. Aqui no caso de entrada. E eu quero saber quantos grupos eu tenho, né? Então, basicamente, um vértice é vizinho do outro, como já tinha falado antes. Se eu consigo estar acessando ele ou na horizontal ou na vertical, e eles são, se eles são conexos na horizontal ou na vertical, e se eles são iguais, se eles são um. Por exemplo, aqui eu tenho 8 grupos. Então, eu tenho o grupo de uns, esse de 2 gigantesco, esse grupo de 3, de 4, de 5 sozinho, e por aí vai. Esse daqui dá pra fazer tanto com BFS quanto com DFS. Eu vou estar fazendo ele com DFS mesmo. Então, a entrada aqui ele dá dois inteiros, NM, onde é o número de linhas e colunas, e depois ele dá essa matriz de N por M. E na saída ele quer quantas manchas eu tenho. Então, inicialmente aqui, né, vou ter um grafo. Tanto N quanto M pode ser menor ou igual a 1000. Então, eu vou ter um grafo de 1005 por 1005 mesmo. Nesse caso também não preciso de visitado, eu consigo ver isso na própria matriz. Eu sei que um vértice é vizinho ao outro perguntado na horizontal ou na vertical. Você deve estar pensando como eu consigo percorrer exatamente ou na horizontal ou na vertical os vizinhos de um vértice. Existem várias formas, mas a mais comum, geralmente, é de criar dois vetores de direção. De diri 0, 0, 1, 1. Eu vou ter dir j. É 1, menos 1, 0, 0. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Eu tô nessa. É chaves, é chaves, é chaves. Você usa parênteses no segundo. Eita, obrigado. Eu. Sabe, eu não quero um vetor. Eu estou nessa posição aqui, por exemplo. A posição acima dela é a minha linha atual menos 1. E a coluna se mantém. Então, eu somei 0 a minha coluna. E eu subtraí 1 da minha linha. A posição abaixo dela é a mesma coluna que eu tô. Então, eu somei 0 a minha coluna. E eu somei 1 a minha linha. Então, eu estou na próxima linha, mas na mesma coluna. Então, eu somo mais 1 a minha coluna e eu somei. Desculpa, eu somo mais 1 a minha linha e eu somei 0 a minha coluna atual. A posição anterior na horizontal, essa daqui, é a mesma linha que eu tô, mas é a coluna menos 1. E a próxima posição é a mesma linha que eu tô, mas a coluna mais 1. Então, basicamente, como eu tenho 4 possíveis movimentos, eu elenquei para cada movimento qual ação eu preciso fazer para chegar lá, na minha posição atual. Então, eu tenho uma coordenada, né, IJ, e eu somo valores dessa coordenada, para ir para cima, para baixo, para frente e para trás. Essa é basicamente uma das formas de fazer isso. Dá pra fazer também com dois fors e por aí vai. Beleza. Então, além disso, voltando ao problema, eu tenho NM, que são número de linhas e número de colunas. Então, eu tenho dois fors.
tem outro for de novo, só que agora para as colunas, né? For. J menor que M, J mais mais. E aqui eu basicamente vou estar lendo a posição atual, então eu vou ler grafo de J. Beleza, eu já li meu grafo, agora eu preciso percorrer ele. Então eu vou chamar a função de DFS, né? E ao contrário da DFS que a gente fez nesse exemplo, só de teste, eu recebo duas variáveis em vez de uma. Por quê? Como tudo é uma matriz, eu tenho uma coordenada, né? Então eu tenho I e J. Então eu vou ter tipo, X e Y. É por isso que são duas variáveis. Logo de cara, essa minha posição ela vai ser igual a 1, se eu entrar nela. Né? Então eu vou estar marcando ela como 0. Vou marcar chamando de grafo XY para 0. Como ele é 0, ela não me interessa, o meu código não vai acessar ela de novo depois. E aqui agora eu vou fazer um for. Vai de 0 a 3. If menor do que 4. E mais. E aqui eu vou ter de... Eu posso falar que... Eu vou ter int x vai ser igual ao meu x mais... Deixa eu botar aqui. Diri de y. Que meu dir y vai ser igual ao meu y mais j. Isso aqui eu percorro as 4 posições vizinhas. Só que uma coisa que eu preciso me atentar é eu preciso verificar se a posição que eu quero acessar agora, se ela não sai dos limites da matriz. Como assim? Sei lá, tipo, eu estou nessa posição aqui, no cantinho da matriz. Se eu for uma posição acima, eu estou fora da minha matriz. Eu estou numa posição não válida. E se eu for uma posição atrás, também é fora da matriz, é uma posição não válida. A mesma coisa aqui, se eu for para frente ou para baixo, eu saio do limite. Então eu preciso ter a forma de verificar se eu estou dentro da matriz ainda. Então, geralmente, a gente faz uma função para isso. Uma função do tipo bool, booleano. Eu chamo ela de verifica mesmo. Do parâmetro x e y, que é a coordenada. Né? Basicamente, vou verificar uma coisa aqui. Vou retornar. Que meu x, que ele é maior ou igual a 0. Meu y também é maior ou igual a 0. Além disso, eu vou retornar que meu x, que ele é menor do que n, e que meu y, que ele também é menor do que m. Então, isso aqui eu estou garantindo que a posição que eu estou está exatamente dentro da matriz, ela não foge da matriz. Então, eu vou fazer um if. Então, se verifica false, então por isso interrogação, né? X de y, só dá um continue. Se não é válida, eu não preciso verificar ela. Caso ela seja válida, eu verifico. Se ela... Se meu grafo nessa posição de x de y, se ele for igual a 1, eu chamo a minha função dele. Eu dou um DFS de x de y. Isso daqui, quando eu chegar, por exemplo, nessa posição, eu vou percorrer todos os vizinhos dela. Quando chegar nessa posição, eu vou percorrer todos os vizinhos dela. Mas eu quero contar quantos desses grupinhos eu tenho. Então, quantas vezes que eu vou ter que sair percorrendo o vizinho. Por exemplo, quando eu chegar aqui, eu não preciso percorrer ninguém. É uma posição que não me interessa. Então, como eu posso fazer isso? Eu basicamente posso contar
quantas chamadas eu preciso fazer na minha DFS. Quantas vezes eu vou encontrar um ponto que é diferente de zero. Porque, por exemplo, quando eu chegar aqui, todo mundo aqui vai virar zero. Então, quando eu voltar aqui de novo, através dessa linha, eu não vou contar mais. O mesmo que vale para todas as posições. Então, basicamente, eu posso ter dois fors aqui na minha main. Percorrer na matriz. Eu vou ter uma variável de conta, né? Onde eu vou ter um R igual a zero. Dentro desses dois fors, eu vou verificar se a posição atual de J vai igual a 1. Se eles forem 1, chamar a DFS dele. Então, vou chamar a DFS em IJ e eu vou dar um R++. Depois é só imprimir meu R. Então, basicamente, eu tenho uma função que minha DFS percorre todos os vizinhos de um vértice e transforma eles em zero, marca como visitado. E eu vou contar quantas vezes eu preciso chamar essa função, ou seja, quantas vezes eu achei um ponto que não está como zero. E com isso daqui eu vou ter todos os grupos. Porque toda vez que eu chego a um ponto no grupo, automaticamente eu zero os vizinhos dele. Então deixa eu copiar um caso de teste aqui. 8. 8. Perfeito. 0. E por último eu tenho que dar place. Place perfeito. Esse tipo de questão é bem cair em UBI da vida, maratona, sempre tem uma questão dessa. Às vezes um pouquinho mais complexa, mas a lógica é parecida. Você tem uma matriz com alguns pontos, você precisa percorrer esses pontos de alguma forma específica. Bom, dado aí que a gente já fez, eu fiz um exemplo de forma implícita, né, com DFS, eu vou fazer uma cabeçação explícita com lista de adjacência, que seja chamado de gincana. Ele também está lá na lista. Só que eu acho que ele está em BFS. Isso mesmo. Exercício também da UBI. Esse é mais um que dá para fazer tanto com BFS quanto com DFS. Então, basicamente, a professora tem uma turma, a professora de artes tem uma turma, e ela quer separar times nessa turma. Só que tem um problema, ela só pode formar times onde todo mundo é amigo. Então, se ela forma time, sei lá, com pessoas que não são amigas, dá errado, dá problema. Então, eu preciso contar também quantos grupos eu tenho, ou seja, quantos vértices conectados eu tenho, para saber quantos times eu tenho. Então, basicamente, o número de vértices que eu tenho, o número de grupos que eu tenho é o número de times. Então, ele me dá aqui 2 inteiros inicialmente, que é o número de vértices e o número de arestas, e depois ele me dá as N arestas aí. E depois ele quer como saída quantos times ele consegue fazer. Então, a gente também vai ter um grafo dessa vez, só que agora a gente vai ter um vector, um vetor de vector. Então, um vector de int, grafo, e vai ter quantas posições? N pode ser até 1000, então fica com 1005. Vou ter nm. Nesse caso, eu preciso ter um vetor de visitado. Também vai ser até 1005. Beleza. Então, inicialmente, eu leio nm. Vou estar fazendo um for m-1. Eu vou ter 2 inteiros, né? Porque A e B. Porque ele dá 2 vértices para cada entrada. Então, aqui, sei lá, ele é um vértice A e um vértice B. Então, eu vou estar falando aqui no meu grafo, a posição A do meu grafo, e vai ter na lista dele o vértice B.
eu vou ter o contrário também. Então, posição B, ele vai ter na lista dele o vértice A. Beleza? Com isso aqui eu tenho meu grafo já implementado. E agora eu preciso percorrer esse gráfico para saber quantos grupos eu tenho, de certa forma. Então, eu vou criar uma DFS, né? Void DFS. Ela recebe só um parâmetro, né? Que é só o elemento que eu tô. Vou marcar. Desse cara como um. Eu já passei por ele. Um for por ele. Vou fazer um for. Vou correr todos os vizinhos dele. Vou chamar de vizinho. Só de ver mesmo, ficou grande demais. De ver igual a do grafo vértice do meu i. Eu pergunto se ele já foi visitado. Visitado foi igual a zero, se eu não passei por ele ainda. Chama minha DFS dele. Com isso eu percorro todos os vizinhos de um vértice. E agora, seguindo com a questão anterior, eu preciso contar quantas chamadas eu faço na minha função. Então, eu tenho uma variável de conta, né? Eu já vou dar um set nela. Vou ter um for percorrendo o vetor de visitados. Vai de 0 até n, n-1. Esse caso aqui, me desculpa, ele vai de 1 até n mesmo. Ele vai de 1 até n e ele me dá os meus vértices a partir do 1. Então, quando eu marco o vértice como visitado, eu marco ele mesmo como visitado. Então, eu vou ter vértices de 1 até n. Então, eu vou verificar. Se visitado de foi igual. Se isso for 0, chama DFS nele. Eu incremento meu contador de respostas. Executando aqui, pede para dar 2. Segmento default. Ih, rapaz. Uma coisa saiu errada aqui. Ah, eu não li a B. Dois. Dois. Sonando bonitinho. Então, basicamente, a lógica de você, tipo, contar quantos vértices eu tenho agrupados é parecido. Para visualizar, eu vou montar esse grafo no Graph Editor. Para mostrar isso. Cadê? Isso aqui. Eu tenho dois grupos. Então, tipo, todos esses caras estão conectados e todos esses caras estão conectados. Eu quero contar quantos grupos eu tenho, né? Então, basicamente, aqui eu vou entrar eu vou marcar todo mundo aqui como visitado. E depois eu só vou entrar na chamada de novo no 2 e marco toda essa galera como visitado. Então, eu só preciso chamar a minha DFS duas vezes. Basicamente, de DFS, a gente tem esses dois exemplos aí. Se ficou alguma dúvida aí, eu falei rápido demais, pode perguntar aí, pode falar. Eu também deixei
de DFS eu deixei uma questão, também de representação implícita, que é uma questão da Olip. É uma questão da Olip do ano passado, se eu não me engano. Que é essa lavar e tinta. Ela também tá aí nos links. Deixa eu abrir ela aqui. O Ricardo confirmou no chat que é do ano passado mesmo. Do ano passado? Beleza. Obrigado, Ricardo. Essa daqui já não lembro do estado dela, mas por completo. Mas basicamente era um pintor. Ele me dá uma matriz onde tipo, com vários números, e todos os números próximos, cada número significa uma cor, de certa forma. E todos os números próximos a ele são vizinhos dele. E depois ele vai me dar uma posição aleatória no meio da matriz, tipo, uma coordenada e uma cor, e eu vou substituir todos os vizinhos dessa posição, que são iguais a ele, por essa cor nova. Por exemplo, aqui eu tinha a cor 2. Aí me dá a posição 4 4, que é. Se ela conta a partir do 1 ou do 0? Aí é uma boa pergunta. Supondo que ela conta a partir do 1, então conta a partir. Não, o Ricardo falou que é do 1. Beleza. Ah, então essa questão aí lembra a ferramenta lata de tinta, né? No Paint, qualquer coisa assim. Uma área inteira, quando você usa lata de tinta, vai preencher todo mundo que tá ali dentro daquela área. Só que aí, nesse caso, a gente tá vendo uma matrizinha. Exatamente, um bom e velho baldinho. Isso, baldinho. Então, nesse caso aqui, tipo, ele é na posição 4 4, que seria esse 2, e todo mundo em volta dele, inclusive ele, vai virar 3. Que é isso que aconteceu aqui. Então, basicamente, eu vou percorrer todos os vizinhos de um número e vou transformar ele com valor novo. Então, essa daqui eu esqueci de deixar o main já pronto. Na entrada, o que a gente tem de entrada? A gente tem duas variáveis, C e L, de colunas e linhas, e depois a nossa matriz, e por último, a coordenada e um valor. Então, tem um C e L, né, colunas e linhas, a quantidade, minha matriz, que vai ser meu grafo. Isso pode ser até quanto? Ih, rapaz, também não tem. Eu vou considerar como mil. Na dúvida, eu sempre use mil, quase sempre funciona. 1005 por 1005. Tem o grafo e depois eu tenho coordenadas e um valor. Coordenadas e um valor. Então eu vou ter x, y, vou chamar de v. Feito o número de colunas e linhas. Invertido. É comprimento e largura. Não colunas e linhas. Vou ter dois fors. C e L. Esse for eu vou ler a minha posição atual. De J. Como a matriz conta a partir do 1, a posição que ela me dá aqui, eu vou, em vez de começar o IJ a partir do 0, eu vou ir de 1 até menor ou igual a C. Vai ficar mais fácil depois de trabalhar com ela. Beleza? Ele me dá isso e depois ele me dá a coordenada. Então, XY. Vamos ver. O último chamou a minha BFS nessa posição. Então, eu vou ter uma opção BFS, agora com 3 parâmetros, porque além de ter a coordenada aí, eu também ainda vou ter a tinta, né? Então eu vou chamar ela de T. A cor que ele vai pintar. Vou copiar da outra questão esse vetor de coordenadas para facilitar a vida. A mesma coisa.
Então, beleza. Eu vou ter minha fila. Só que agora a fila, ao invés de ser uma fila de inteiro, ela vai ser uma fila de par, de int, int. Porque eu vou ter dois valores, que é a coordenada. Essa fila eu vou estar adicionando a posição IJ. Vou ter da mesma forma da outra um while, né? Vou ter um while enquanto tiver alguém na minha fila, a fila não estiver vazia, percorrendo os elementos dela. Então, se não estiver vazia, eu vou estar pegando, percorrendo ela, então vou chamar meu i, vai ser igual a fila.front.first. Meu j é igual a fila.front.second. Acho que é o primeiro e segundo elemento do par. E acho que eu esqueci o parênteses aqui. Sim. Um fila.pop, remover esses dois elementos da fila. Beleza. Para cada elemento, eu peguei ele, eu vou colocar ele com a cor nova, que no caso é T. Então eu vou ter que meu grafo de J, ele vai ser igual a T. Antes de fazer isso, eu preciso ter uma variável auxiliar. Todos os vizinhos dele são os caras que têm a mesma cor do que ele. Mas quando eu altero a cor dele para cor nova, esses caras vão ter uma cor diferente dele. Né? Então eu vou ter que, sei lá, cor inicial, cor I, ele vai ser igual a grafo de J. Aqui agora eu faço um for, mesmo padrão. Verifico. Vou ter que dividir x igual a medir. Tá? É a mesma coisa por y. E j de k. Beleza, procuro todos os vizinhos. Preciso também verificar se eu não vou fugir da matriz. Então verifica. De x e de y. Se essa função retornar false, eu pulo pro próximo. Vou estar pegando ela daqui também. Fica, só que aqui, em vez de x vai ser maior do que 0 e y também, porque eu estou contando a partir do 1, vai ser menor ou igual a n, só que em vez de n, aqui é c, vai ser igual, menor ou igual a l. Então o termo verifica, eu verifico se está dentro da matriz, se estiver dentro da matriz, eu olho. Se esse cara, então, de x de y, se ele é igual àquela cor anterior que eu estou procurando, que é cor I. Então se ele for igual a cor I, eu dou um fila ponto push nesse carinha. De x e de y. Pronto. Depois disso tudo, o problema é que a gente só imprime a matriz nova com a modificação. Então, vou já passar aqui, né? É x, y, v. Esse for. Só colocar um espaço e depois de cada linha eu vou dar uma quebra de linha. É isso. Se eu não me engano, essa questão de presente hoje, mas vou descobrir agora.
3333 substituiu bonitinho. Então, o caso de exemplo funcionou. Presidente Teacher, sabia. Caramba. É uma sacanagem. O Ricardo escreveu que acha que não tem espaço no final de cada linha. Beleza. Lembro que no Lip eu mudei essa questão umas 3 vezes por causa de Presidential Error. Até descobrir onde era o problema. Era isso mesmo. E é isso. Essas eram as questões que eu tinha separado. Caso alguém tenha alguma dúvida ou quer que faça alguma questão, pode mandar aí. Todo mundo tranquilo? Ou ninguém entendeu nada, ou foi muito bem. Beleza. Então é isso, pessoal. É o que eu tinha para passar hoje. Qualquer dúvida aí pode mandar, entre em contato. Questão aleatória para resolver, pode mandar aí também. E boa noite, pessoal. Obrigado, Júlio, né, pela disponibilidade, tá mostrando esse treinamento, tá bom? Lembrando a todos que o link para a lista de presença, né, ele já está disponível aí no chat, né, portanto, preencham, né, que eu vou dar um tempo e daqui a pouco eu vou estar fechando ela, tá? Então, para quem está presente, né, nesse momento síncrono e colocar o nome ali na lista de presença, vai ter certificado referente a esse treinamento. Certo? O professor Ricardo Martins acabou de colocar aqui o link para o torneio, tá? E então, né, vocês também já têm atividade para fazer hoje, né? Começa 21 horas, daqui a pouco. E o Júlio Bem, tem que preencher a presença também, né? oi? O Júlio também tem que preencher esse formulário, não tem? Isso. Por favor, Júlio, você preenche. Eu até tenho seus dados, mas, por exemplo, o e-mail mudou. Então, Beleza. você preenche o formulário, que aí depois, na hora de colocar os dados, né, eu coloco o seu como palestrante e os demais, né, como participantes. Tá bom? Certinho. Aline, você quer falar alguma coisa? Não, era só isso mesmo. E só lembrando, pessoal, que tem o torneio que o Ricardo criou e vai começar, ainda não começou, né? Vai começar às 9 horas da noite, mas a gente vai mandar o link nos grupos também. Não, beleza. E outro detalhe, né, Aline, que o próximo treinamento será de programação voltada para a parte matemática no sábado, 16 horas. Isso, no próximo sábado, Isso. com o Eduardo Henrique. Ele era da mesma equipe do Júlio na Olip desse ano. Ah, legal. É a equipe campeã desse ano, né, na Olip. E então, pessoal, já anotem na agenda, sábado, 16 horas, e na véspera a gente passa o link, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até nosso próximo encontro. É isso. Até mais, pessoal.